pessoal, voltamos com o podcast em 2021 e dessa vez não vamos falar de Barcelona, mas vamos falar de Manchester City. E eu trouxe um pessoal que sabe tudo sobre o City para falar um pouquinho sobre temporada, né? Eu já disse, repito, que eu sou gado do Guardiola, para onde ele vai, eu vou atrás. Então, quem já acompanha meu canal sabe que tem vídeo sobre o City e que eu gosto de acompanhar, porque acho que, né, é o estilo do Guardiola, me encanta, sempre me encantará. Então a gente vai falar um pouquinho da temporada do City, que houve uma evolução, pelo menos a meu ver, né, bem interessante, e que conseguiu aí ganhar a liderança, mesmo estando, né, no começo da temporada, lá no meio da tabela, enfim. Então hoje eu estou com o Gustavo. Ei, Michele, tudo bom? Boa noite. O Leon. Olá, pessoal. Olá, Michele. E o Lucas. Olá, tudo bom, Michele? Vocês três participam de uma página, né, no Twitter? Exatamente. Isso. Vocês podem falar um pouquinho dela. Bom, não é só uma página, na verdade, né? É uma torcida oficial do Manchester City no Brasil, que chama The Citizens Brasil. A gente faz parte dessa união de torcedores aqui no Brasil para tentar enaltecer o nome do Manchester City aqui no Brasil e admirar um bom futebol, né? Qual é o arroba da página no Twitter? @TheCitizensBR. Muito bem, então todo mundo siga para acompanhar as novidades do City. Eu sei que eles estão esperando o Messi, mas eu ainda espero que o Messi continue no Barcelona. Eu queria começar falando sobre um ponto muito sensível do Manchester City, que é sensível já há algum tempo, que é a defesa, né? Então eu queria que vocês comentassem assim, um pouquinho dessa nova defesa do City, o que aconteceu da última temporada para cá, o que vocês estão achando. Eu vou começar com o Lucas. Sinceramente, Rúben Dias. É ele. Ele mudou a defesa do City. Principalmente depois da saída do Otamendi, que não vinha muito bem há um tempinho já. Mas outro destaque também vale para o Stones, que ele ia ser vendido no início da temporada para o Tottenham, mas ele recusou, e mesmo sendo quinta opção, ele queria brigar por posição. E ele e o Rúben Dias se encontraram ali. Foi o match perfeito. Parecia Puyol na época de ouro. Leon, concorda? Totalmente. Creio que não que vamos atribuir todos os méritos 100% ao Rúben Dias, ou maior parte disso, mas precisava, sim, de uma peça que substituísse o Otamendi. Já fazia umas temporadas aí, né? Não é de agora que a gente percebe uma queda muito grande do Otamendi na parte técnica dele, na parte ali da defesa. A torcida inteira esperou um Koulibaly, para um nome de peso, assim, para poder compor a defesa. Mas, cara, já que a gente tá falando de Guardiola, o olho do cara para o jogador é incrível. Muitos nomes do City hoje não eram jogadores badalados, e hoje compõem um elenco bilionário, né? É aquela magia que ele tem, quase um Midas do futebol, né? Então, ter uma peça sólida como o Rúben Dias contribuiu para a gente ter uma defesa incrível hoje. Concordo plenamente, mas não só isso. Eu acho que o João Cancelo ali na lateral deu uma solidez muito grande para a nossa defesa, e a temporada que o Rodri vem fazendo à frente da defesa vai dando muita confiança para eles lá atrás. Diminui a quantidade de bolas que chegam lá, e o Rúben Dias está fazendo uma temporada fora de série. O Laporte não começou tão bem essa temporada, ele está voltando agora, tem alguns problemas com o Guardiola, algumas coisas, ele está voltando a ser titular agora, está fazendo alguns bicos ali na zaga, na parte esquerda, e é um excelente zagueiro também, na minha opinião. É a zaga perfeita, Rúben Dias e Laporte, mas tenho que concordar com o Lucas que o Rúben Dias e o Stones estão fazendo uma dupla sensacional essa temporada. Vocês comemoraram a saída do Otamendi? Um pouquinho, viu? Particularmente eu não sou muito de comemorar, assim, essas coisas, né? Eu comemoro que sempre quando o jogador tá no City, ele tenha sucesso, mas, pra muito torcedor ali foi um alívio, né? Muito, não só a saída, mas a substituição, diria. Ver que foi um upgrade parece que é como se confirmasse um desejo nosso, assim.
Você sabe que eu, que nem sou torcedora do City, eu sofri horrores com o Otamendi na zaga, né? E ainda sofro na Argentina, que é um carro. Eu sempre falo que o Otamendi, em algum momento, ele parece que vai entregar a paçoca. Então, eu, às vezes, bate um certo desespero. Eu queria comentar que vocês falaram, assim, de peças, né? Que o Guardiola, ele tem olho para jogador. E é engraçado que, às vezes, nem são peças badaladas mesmo, né? E ele consegue transformar essas peças em algo muito bom, né? Mesmo sendo talvez mediana em outros times, né? E o Gustavo falou do Cancelo, eu sempre gostei muito dele. Eu estava muito triste com o resultado que ele estava tendo, sabe, na última temporada. Mas ele deu uma baita de uma evolução, assim, eu concordo plenamente sobre o Cancelo, sobre o Rodri, que é uma coisa, por exemplo, que o Barcelona sofre muito, né? É não ter esses jogadores que consigam impedir a quantidade de bolas que chegam na área. Porque defesa não é só zagueiro, né? O pessoal acha que é só os dois zagueiros lá, mas defesa vai muito mais do que isso. E eu realmente acho que tem uma evolução muito grande com o Rubens Dias. Coisas de Guardiola, né? O cara é um Exato. gênio, né? Quando se trata de escalar o time, de escolher jogadores. Ele pinça alguns jogadores. De vez em quando ele erra, a gente tem o Mendy ali na lateral esquerda, de vez em quando. Mas ele apostou alto no Mendy, que fez uma temporada excelente no Mônaco antes de ir para o Manchester City e não correspondeu. Mas o olhar clínico que ele tem sobre os jogadores para saber como que ele vai se encaixar no time dele é uma coisa sensacional. A gente tem que admirar e tirar o chapéu mesmo para o Guardiola. A maior evolução que eu vi do Guardiola foi o Sterling. O Sterling era cotado como uma piada de contratação, que ele foi caro e não estava rendendo. Mas com o Guardiola, ele é o artilheiro do Guardiola. Acho que ele tem mais de 110 gols. E a evolução do Sterling é incrível. Erra uns gols, né? Que a gente fica sem acreditar. Ah, se ele acertasse o gol que erra, ele era o artilheiro do City, passava o Agüero. Mas falando do Cancelo, o Gustavo colocou um bom ponto, né? Que parte da lateral ali também compõe a defesa. E, cara, ele faz um papel tão grande, o Cancelo, no time, que não parece que ele é só um defensor, né? Ele participa muito de jogadas do ataque. Então, também é uma coisa que é meio guardiolista isso, né? A maneira que ele coloca os laterais dentro do campo e trabalha os laterais passa desapercebido o fato deles serem defensores. É que, como um time cruyffista, né, vamos dizer assim, é um time que defende com a bola, né? E Guardiola trabalha muito isso. Com todos os jogadores, né? Não é uma coisa assim só de meio de campo e ataque, são todos, né? Eu queria saber de vocês, então, em relação realmente às laterais, né? Se, por exemplo, na próxima janela vocês mudariam alguma coisa, vocês estão satisfeitos? Começar com o Leon. Bom, parece que nesse momento aqui, falando até o dia da gravação, pra gente não comer bola depois, parece que... Hoje é dia 18, tá? Dia 18 de fevereiro, uma quinta-feira, calma aí. Exato. Parece que a gente não sente falta de uma nova peça. Até na lateral, que já era uma das nossas dores, assim. O primeiro ano, eu diria, do Cancelo, primeiro momento do Cancelo ali, primeiros meses, a gente tava um pouco desconfiado ainda. Mas hoje a gente vê o real valor do Cancelo, né? Eu diria ali para um substituto pro Zinchenko, talvez. Uma lateral... na lateral... No Cancelo, na verdade, é lateral direito, né? Pra lateral esquerda ali, eu sinto uma falta. Porque eu não confio tanto no Mendy, pra ser sincero, né? Eu sei que ele é um cara que gostaria de ter uma qualidade maior, até por conta do que se esperava dele, mas ele realmente não tá rendendo pro que é o City, pro que o City exige. Talvez ele seria um grande jogador, sim, em um outro time que não tivesse tanta expectativa, mas acho que o tempo já provou que realmente precisaria de uma peça ali. Se for tratar de laterais, vamos dizer assim, acho que seria essa questão, até mesmo na defesa, né? Acho que a defesa pra gente já não é mais um grande problema, né? Como era na temporada passada, por exemplo. Eu concordo com o Leon. Essa temporada a defesa tá bem mais sólida. Só que eu não vejo o Mendy jogando, justamente pelos erros individuais dele. E eu também mudaria a lateral esquerda.
Tanto que até a data de hoje tem notícias que para a próxima temporada o City vai atrás de um lateral esquerdo e vai manter o Zinchenko, que não é lateral esquerdo, ele tá improvisado ali. Ele é meio atacante de origem. O Zinchenko é um meia, mas ele já tá na lateral já tem uns bons anos ali no City, né? E ele vem quebrando galho muito bem, pelo que podia se esperar do Zinchenko, pelo que ele está entregando, para mim está mais do que o suficiente. Mas eu concordo que a gente precisa de um lateral esquerdo ali e alguém para substituir o Fernandinho, que já está com uma idade avançada e tem rumores aí de que ele vai para o Atlético Mineiro na próxima temporada. A gente vai precisar ali de um volante ali, porque só o Rodri não vai dar conta da quantidade de jogos que a gente tem por uma temporada. Antes de emendar já essa questão do meio de campo, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que laterais incríveis, né? Está um pouco em falta no mercado. Tá difícil de achar. A gente tinha o Angelinho no nosso elenco, que tá muito bem no Leipzig. Ele era o nosso jogador, estava emprestado para eles exerceram o poder de compra agora em cima do Angelinho. Ele teve pouquíssimas oportunidades com o Guardiola no time. Ele não foi tão bem nas oportunidades que teve, mas logo jogado para um limbo ali que não jogou mais. E lateral no mercado, lateral esquerdo principalmente, tá bem em falta mesmo. Eu não vejo ninguém tão melhor assim que o Zinchenko, por exemplo, na Premier League na lateral esquerda, tirando o lateral do Liverpool, que é fora de série. Queria citar o nome desse time aqui, mas caiu. Mas não vejo muitos laterais esquerdos bons no mercado, pelo menos disponíveis para a gente contratar por agora, não. Vai ter que ser talvez um investimento aí para o futuro de algum bom lateral. Eu não queria citar o nome do Liverpool, foi ótimo. Parece eu só falo time de branco. Vamos passar então para a questão do meio de campo, né? Vocês estavam falando ali do Fernandinho. Eu acho muito bacana a forma como o City consegue lidar com isso, né? Porque eu até tinha assistido um documentário, acho que foi na Amazon, sobre o City, né? E passa a diretoria falando assim, mas a gente não vai renovar muitos anos, a gente renova pouco a pouco pela questão da idade, que é uma questão muito óbvia, né? É só o Barcelona mesmo que faz contratos gigantes com pessoas acima de 32 anos, né? Às vezes o City é mais Barcelona do que o próprio Barcelona. Mas, enfim, e eu acho muito bacana isso, assim, a maneira como eles conseguem lidar tanto com o Fernandinho quanto com o Agüero, né? E vocês têm o meu sonho de consumo, que é Kevin De Bruyne. Passar a palavra para o Gustavo. Gustavo, você pode falar muito bem do De Bruyne, por favor, deixa. Existe. Ele parece que desiste dele ir para o Barcelona, eu digo. Porque parece que ele tem um amor pelo Manchester City, pelo que eu vejo, pelo menos na fisionomia dele, pelas entrevistas dele, quando ele fala do Manchester City, e pelas declarações que ele tem dado de que ele pretende renovar agora e está só aguardando uma proposta melhor do City. Essa possível contratação do Messi deu uma elevada no passe do De Bruyne, que ele não está aceitando mais, digamos assim, mixaria, estou fazendo entre aspas aqui com o dedo, porque o City ofereceria muito dinheiro para o salário de Messi, que em comparação com qualquer outro jogador no mundo. E o De Bruyne é a nossa principal peça, o cara é realmente um gênio. Demorei muito que ele voltou já no último jogo, e quando ele entra em campo, você já vê que o time muda a forma de jogar, joga em torno dele para tentar deixar ele mais livre possível, para que ele consiga deixar os nossos atacantes na cara do gol, né? Por isso que o Sterling perde tanto gol, porque chega muita bola nele, mesmo assim ele faz muito gol e perde muito gol. Então a quantidade de bolas que chega no Sterling, no Agüero agora que não está jogando, no Jesus, é uma coisa impressionante. O Kevin De Bruyne é um cara fora de série. Ele veio pra gente, nem foi por tanto dinheiro assim, né? Foi uma aposta que o Manchester City fez, trouxe ele do Wolfsburg, fez uma temporada muito boa na Bundesliga, e se ele pouco dinheiro, nas cifras atuais foi pouquíssimo dinheiro. O De Bruyne superou as expectativas completamente de tudo e é um dos melhores jogadores do mundo, está no meu top 3 de jogadores do mundo facilmente. Você acha que ele não é a favor da chegada do Messi? Eu acho que sim, porque o Messi agrega qualquer time, né?
Estou dizendo que elevou o quanto ele pediria para renovar com o City, que ele está vendo, o City tem dinheiro para pagar Messi, porque não tem dinheiro para me pagar. Eu sou o principal jogador do elenco, com qual a valorização que vocês estão me dando por tudo que eu entrego para o clube. Que é merecido, ele merece o dinheiro que ele pedir, ele merece, porque o cara é um fora de série, é um daqueles fora da caixinha. Eu concordo com você. Concordo que ele merece. Eu pago mesmo. vaquinha pra pagar o salário dos dois, hein, mano? Já falo logo. Ai, gente, eu já tô aqui me desdobrando para pagar o salário do Messi, né? Não vai dar. Vou deixar. Eu já assinei o City TV lá só para tentar pagar alguma coisa, ver se eu consigo ajudar, né? Muito eu com a Barça TV, socorro! Não posso, mas assinei. É bem isso. Olha, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja, né? Porque eu sempre falei assim, meu sonho de consumo é ver o De Bruyne e o Messi. Mas era no Barcelona, desgraça, não era no City. Olha lá. Que ódio! Mas tudo bem. Lucas, o que você tem para falar do meio de campo do City? Bom, De Bruyne, fora de série. Passo as palavras do Gustavo, as minhas. O meu destaque vai para Gundogan, que era um cara que eu tava desanimado com ele, sinceramente. E ele me surpreende a cada jogo. E o cara virou artilheiro. Eu acho que ele tem, se eu não me engano, são 11 gols em 8 jogos. Alguma coisa assim. Ele é o artilheiro de todas as 5 ligas europeias esse ano. Mesmo sendo meia, ele tá fazendo o papel de De Bruyne, nessa ausência que o De Bruyne tava. E ele foi o que mais me surpreendeu no meio campo inteiro ali, que eu não esperava aquilo, especialmente do Gundogan. A evolução desse homem para essa temporada é uma coisa impressionante. Demais. Eu coloco também o Rodri, ali que o Rodri eu criticava muito. Só que nessa temporada, defensivamente principalmente, ele tá muito bem ali no meio. Muito, muito bem. Ele dá uma segurança ali pro Cancelo avançar, que é incrível. Eu tô impressionado com o Rodri e Gundogan ali no meio. De Bruyne não tem palavras. O Gundogan, eu acredito que ele cresceu muito com a saída do De Bruyne, que a gente vê ele jogando um pouquinho mais avançado. Ele parece que se encontrou um pouquinho mais avançado ali, não jogando mais um pouco plantado ali do lado do Rodri. Mas o que ele tá jogando é realmente impressionante. O Gundogan, sei lá, virou uma chave ali na cabeça dele, ele quer fazer dessa temporada dele. E ele tá conseguindo fazer isso. Um outro cara que eu vejo correr muito pelo campo, do meio de campo ali, é o Bernardo Silva. O português é baixinho, é habilidoso e corre o campo inteirinho. Onde você vê a bola, você vê um pedacinho do Bernardo Silva ali na tela correndo, fechando os espaços ou tentando abrir algum espaço para algum jogador passar, fazendo um bom lançamento. O Bernardo Silva é um cara que eu sou muito fã e tem muito, muito futuro. Bom, realmente o Gundogan ele se mostrou bastante nessa temporada por conta da presença dele na área, né? E eu sou um cara paciente para jogador. E aí, quando foi criticado muito o Gundogan lá no começo, eu ainda via as qualidades dele e achava que realmente ele era um bom jogador. Só que as falhas do Gundogan, até mesmo as questões físicas dele, não contribuíram muito. Muito se esperar que ele seja aquele meia central que fizesse o trabalho mais ofensivo e distribui bola pelo meio campo e tal. O pessoal tava muito esperando isso, quando no próprio Borussia ele era um cara muito mais ofensivo. E nessa temporada, que agora no fim do ano passado para esse ano, ele tá mostrando como ele sabe jogar bem. E até fazendo gol, em jogadas aparecendo até como 9, enfim. Destaque do meio campo, assim, pro City, tirando o Gundogan, eu diria que o Bernardo Silva, ele conseguiu se firmar no sentido de fazer um bom jogo, um ótimo jogo. Mesmo quando ele não tá 100% na bola, não tá ativamente participando da jogada de gol, mas a presença dele no campo, até na parte defensiva, né, nos arranjos defensivos, é muito bom. Você vê ele buscando bola até na lateral direita, ali na defesa, para começar uma jogada para o ataque. A gente espera um Bernardo Silva que dê assistências, dê passes para assistências, mas às vezes nem é isso que faz o jogador aparecer no Manchester City, né?
E se ele tá sempre ali de titular é porque o Guardiola viu o quanto ele é efetivo nas jogadas no geral, né? Então, eu apontaria até esses dois, até o Bernardo Silva, por conta da gente não ver tanto, muito se falar dele, né? É verdade, o Bernardo foi meu português preferido por muito tempo, assim. Mas eu acho que às vezes ele não faz Não é que ele não faz boas partidas, mas às vezes eu espero mais dele, sabe? Talvez seja isso, talvez eu espere uma coisa que o Guardiola não tenha pedido para ele, não sei. Às vezes eu tenho essa sensação. Sim, sim. Acho que a gente tenta comparar muito com a primeira temporada dele no City, que ele foi um cara que deu muita assistência na primeira temporada, foi eleito o jogador do ano, se eu não estou enganado, pela torcida do City. Bernardo, no ano que ele chegou. Exato. Que ele fez uma temporada, foi sensacional. E não manteve aquele mesmo ritmo, aquele mesmo empenho que ele estava tendo, não sei se eu diria empenho, mas a mesma performance que ele estava tendo na primeira temporada dele, mas a gente percebe que ele mudou a forma dele jogar, talvez por próprio pedido do Guardiola. E o Guardiola parece que ele não tem muita paciência com o jogador. Como ele está de titular toda a partida, ele deve estar fazendo exatamente o que ele pediu. Compondo ali o meio de campo, e é o que ele acabou de falar, né? Compondo ali o meio de campo e fechando os espaços na defesa, buscando a bola lá atrás, tentando sair com um passe mais de qualidade. Que ele faz isso como um maestro. E também a saída do Silva, a torcida é um pouco imediatista, né? Espera o próximo Silva. Quando, na verdade, a saída do Silva abre brecha para outros jogadores cumprirem outras funções, né? Então, até o Foden, acho que a gente vai falar mais pra frente, muito se falava dele ser um meio campo parecido com o Silva, quando, na verdade, ele tem outras qualidades, né? Eu concordo. Eu vou começar a alinhar minhas expectativas, então, em relação ao Bernardo. Mas acho que o Gustavo tem razão, acho que eu comparo muito com a outra temporada dele. Quanto ao Rodri, eu sempre achei excelente. Eu sabia que em algum momento ele ia se ajustar. E quando ele foi para o City, eu pensei, olha, desgraça do Guardiola, viu? Enxergou direitinho, porque ele é realmente, assim, um jogador excepcional. Gosto muito do trabalho dele. Mas vamos emendar o ataque, né? Vamos perguntar aí para o Lucas o que ele está achando do ataque do City, às vezes ali sem o 9, né? Sem o 9 de fato. Olha, eu, sinceramente, acho que a área mais, entre aspas, precária do City, na questões de atacante. O Gabriel Jesus, eu gosto dele, mas ele não me convence como aquele cara goleador, levando em conta que ele é muito importante taticamente. Isso eu vejo sempre nos jogos. Mas eu esperava um pouco mais dele, ainda mais pelas ausências do Agüero, que tá uma saudade, já tem mais de um ano que ele não marca na Premier League. Triste. Já a respeito de futuros atacantes, o Haaland tá na lista, eu quero muito ele também. E eu acho que vai encaixar certinho com o Guardiola. Mas, Luca, dá um tempo, né? Vocês vão ter De Bruyne, Messi, quer o Haaland também? Faz favor. Saiu hoje isso. Estão de olho. Pelo amor de Deus, né? Assim, não dá para brincar com os times dos petróleos, não. Tá muito desigual isso aí. A gente quer Gustavo. se vier um Mbappé também, que a gente tá aceitando aí. Opa! Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Times galácticos não costumam se dar tão bem como a gente imagina. O Barcelona tinha um time galáctico com Guardiola. Deu muito certo, ganhou tudo. Mas não era tão caro assim não, viu? Mas o futebol não era tão caro quanto é agora, né? Você gastava tanto com futebol igual gasta agora. Tudo mas super inflacionado. Sim, mas o Guardiola usava jogadores da base, né? Assim, é diferente. O Galácticos que eu me refiro é da época do Real Madrid, né? Que foi pegando os mais badalados para montar um time. E, assim, nem sempre dá certo, né? Acho que no papel é um timaço, né? Mas às vezes não encaixa. A característica dos jogadores não encaixam dentro de campo ali. Exatamente, fora a questão de ego, né? Tem que ter um baita controle ali para não ter problemas de ego. Eu acho sempre muito complicado, mas enfim. Vamos ver, né? E tem outra coisa também, né? O Haaland é do Mino Raiola. E a relação com o Guardiola não é das melhores, né? Não mesmo. Não é das melhores, você está sendo otimista, né? Está sendo boazinha. Então,
Inclusive, saiu que o Raiola está negociando com o Khaldoun Al-Mubarak, que é presidente do Manchester City. E não tem envolvimento de nenhum dos que eram do Barcelona. No caso, o Guardiola, o Ferran Soriano e o Tchik. Pois é, né? Mas vamos ver, né? No futebol, na vida, na verdade, tudo muda, né? A gente acha uma coisa e, de repente, as coisas acabam mudando. Mas até o momento, a gente sabe que as relações entre eles não são boas. Eu queria saber do Lyon sobre o ataque do City. Bom, é muito doido que é um ataque que os atacantes não fazem gol. A gente diz isso muito por conta do Gabriel Jesus, né? Que sempre, a maioria das vezes, né, entra como um 9, e um 9 tem que fazer gol, tem que botar pra dentro. No cara a cara contra o goleiro, tem que tirar a bola do goleiro, tem que decidir, né? E isso não tá acontecendo. Eu coloco muito crédito a esse ataque pro Foden. Ele inicia jogadas ali pela esquerda muito bem, ele encara muito bem os laterais e a defesa na área, coloca o City em muitas vezes, coloca a defesa adversária, né, em situações de perigo, com as infiltrações dele. É um cara que se falava que era o próximo Silva, mas na verdade ele vai ser o próximo Foden, né? Você vê que ele é um cara que se comporta da maneira dele no meio do campo. No meio do campo não, no ataque. E, bom, Sterling realmente não tá também suprindo minhas expectativas, mas o sucesso do time como um todo faz parecer só um detalhe, assim, eu diria. No resultado final, né, na hora quando a gente vê o placar, essas coisas passam batido. Mas eu gosto do jeito que tá o ataque como tá. Muito se fala também do Mahrez, que ele não tá, né, se comportando ou dando uma produtividade, não tá produzindo como se espera de um jogador como o City, mas eu acho ele uma peça importante. A qualidade individual dele também é uma coisa que contribui para o ataque. Ele tem momentos que nessa temporada estão sendo muitas, né, de não corresponder, mas quando ele tem que aparecer, ele aparece. Dado o gol contra o Leicester, do jeito que ele gosta de bater. Leicester não, desculpa. O gol contra o Everton. É uma maneira que ele gosta de bater, saindo da direita, cortando para a esquerda e batendo. Então, é mais desse Mahrez que a gente gosta de ver. E, por favor, volta Agüero logo, porque a gente tá sentindo a falta. Tudo bem que não tá faltando gols, mas a gente gosta de ver o Agüero ali como um 9 e batendo de primeira, colocando para dentro do jeito que ele sabe fazer, cara. É a única coisa que tá faltando, eu diria. Bom, eu queria dizer que eu gosto muito, muito, muito do Agüero, mas eu acho que ele já virou streamer, né, gente? Ou não? Cara, ele já tem até time de jogo virtual, né? Pô, eu espero que ele consiga conciliar as duas coisas, né? Porque eu acho que a aposentadoria dele tá bem próxima, né? Ele já tá começando a investir nisso. Tá bom pra ele, assim. Mas eu não sei se vai rolar mesmo a extensão de contrato. É uma coisa que também não contaria. Mas eu também não tô torcendo muito pra que aconteça. Vai ser ótimo, mas se não for pra acontecer também, já seria um pouco esperado. Falam dele do Barcelona, mas eu não acredito muito, não. Enfim, Guardiola tá ficando mole, né? Tá ficando mais velho, tá ficando mole. Porque na época do Barcelona, ele não ia deixar ninguém ficar de streaming enquanto era jogador, não. Tem um documentário que o Piquet fala isso, né? Que o Guardiola pegava muito no pé dele por ele querer fazer outras coisas, né? Mas aí a vida muda, né? Guardiola mudou também. Eu vou dar a palavra para o Gustavo falar sobre o ataque, ele ainda não comentou. Então, se não dá para torcer para Agüero dentro de campo, a gente torce para ele no Among Us e vamos para frente, né? Mas o nosso ataque realmente está devendo. O time faz muito gol, mas o ataque não é tão presente assim com a bola dentro da rede. Sterling, como sempre, está perdendo muito gol. É o padrão já me acostumei. Mas quando a gente precisa dele, por exemplo, contra o Liverpool, ele foi muito bem. E deu uma alegria pra gente. Sofreu um pênalti, ele foi muito bem no jogo. Mas o Agüero, de fato, faz muita falta no ataque do Manchester City. A gente não tem um outro striker, né, um outro 9 do nível do Agüero. O Gabriel Jesus
Foi criada muita expectativa em cima dele, mas ele não chega nem perto da qualidade do Agüero. O Foden vem respondendo de uma forma brilhante, eu diria, pela idade dele, pela maturidade dele, que ele é muito novo ainda, e correspondendo de uma forma sensacional. Estou muito, muito satisfeito com o Foden no nosso ataque. O Mahrez, eu acho que o Manchester City não pagou a segunda parcela para o Leicester, porque veio só o jogador e o futebol ficou lá. De vez em quando aparece alguma coisa, tem uns lampejos do que ele era lá no Leicester, mas não corresponde muito ainda. E tem o nosso recém-contratado, o Torres. É um menino muito novo, é uma promessa. Às vezes que ele entrou em algumas partidas, ele foi bem, mas o Guardiola também não tem dado muita chance para ele, talvez por não estar correspondendo nos treinos ou alguma coisa assim, porque o Guardiola vai muito disso, né? Ele cobra muito nos treinos e dá oportunidade normalmente a quem está merecendo entrar no time. Ou quando a imprensa cobra muito, né? Que foi o caso do Foden. Toda entrevista coletiva, o pessoal pergunta, e o Foden? Por que o Foden não entrou? Por que o Foden não começou o jogo? Toda entrevista coletiva tem uma pergunta sobre o Foden. É o queridinho da Inglaterra. E é o super futuro estrela da seleção inglesa, acredito eu. Mas o Torres é um cara que eu acredito muito ainda para o nosso futuro. Eu tinha uma expectativa de que ele substituísse o Sané à altura que o Sané saiu, mas não está nem perto disso. Eu sou um viúvo do Sané. Eu era muito fã dele mesmo no Manchester City. Mas fiquei muito triste da forma que ele saiu do time. Mas acredito que a gente precisa de um striker para a próxima temporada. Não Haaland, pode ser, não sei. Tem muita expectativa eles falam de Lukaku, mas eu não confio muito. Talvez um Lautaro Martinez ou alguma coisa assim, que o pessoal tem falado muito por aí, que pode ser uma contratação do City. Eu acho que vocês reclamam de barriga cheia. Se tivessem um Dembélé no time de vocês, aí vocês iam ver. A régua deu uma subida, né? Vocês iam ver que é bom pra todos. Eu acho engraçado que, assim, é muito inteligente da parte do Guardiola como esse time pisa na área, mesmo sem ter o 9. Que é uma coisa muito interessante. E que talvez vocês não precisem desse 9 como vocês acham, porque o time funciona sem, né? E se chegar o Messi, a gente não sabe, eu acho que aí que vai funcionar mesmo sem um 9 fixo, né? Porque aí vai voltar, acredito eu, para o falso 9. Mas eu vou aproveitar, né, e perguntar para vocês, se o Messi chegar, quem é que vai sair? Lucas? Gabriel Jesus. Alô, mamãe, né? Vai ter que ligar de outro lugar. Vai. Mas o Jesus não é titular, né, Lucas? Então, assim, não é geralmente titular, né? Não. Ele reveza. Geralmente tá... Quando ele não tá jogando, o Sterling faz a função de falso 9, ou o Ferran Torres, ou o Mahrez. Mas se não tiver o Gabriel Jesus ali, eu acho que o Mahrez sai. Então, qual seria um ataque? Vamos supor, tá? Estamos no campo da suposição. Se o Messi chegasse, qual seria o seu ataque? Ou o Messi iria pro banco? Sterling, Messi e Foden. Sterling, Messi e Foden. Muito bem. Lyon? Olha, pelo que eu tô observando aqui, eu acho que a gente iria de Foden, Messi, e lá pela direita, eu acho que ficaria o Mahrez. Não algo que eu falar, gosto do Mahrez, eu prefiro o Mahrez. Mas eu acho que seria o ataque, né? Que eu observo. Eu acho que o Sterling trabalhando na direita, com o Foden aqui na esquerda, eu não sei se seria um ataque que o Guardiola colocaria. Ou até mesmo Bernardo Silva ali no lugar do Mahrez, né? Mas eu acho que seria essas opções caso viesse o Messi. Nossa, morro só de pensar na quantidade. Nossa, vocês vão ter 2 garçons, né? Porque o Messi, além de. Ele dá muitas assistências, né? Então, assim, Foden, Sterling, Mahrez só não vai fazer gol se não quiser, porque vai ter gente ali para servir adoidado. Gustavo, qual seria seu ataque? É muito difícil, Michele, essa pergunta. Porque é muita opção e o Guardiola não tem um ataque fixo, né? Cada jogo, depende do jogo, depende da defesa do outro time, ele escala o time de acordo com o que ele acha que vai funcionar naquele jogo. De um ataque com as opções que nós teríamos juntando o Messi,
Eu acredito que Sterling, Messi e Foden seria um ataque muito bom. E para deixar a outra defesa bem apavorada, assim, chegando os três no ataque de uma vez. No contra-ataque, assim, já tô imaginando aqui, já tô feliz. É Messi, Sterling, Foden, né? Isso. É. Eu acho que ele seria, eu também acho que ele arriscaria esse ataque. Mas acho também que pela idade do Messi e por questões de desgaste, né? Porque a Premier League é muito desgastante. Não seria um ataque fixo mesmo. Eu acho que ele mudaria bastante. Talvez a prioridade fosse usar mais Messi na Champions e aí acho que faria uma rotação com o Messi ali. E eu acho que com o Guardiola o Messi aceitaria muito mais, assim, numa boa. Aliás, ele já está aceitando, né? A gente já viu ele sendo substituído ali no Barcelona por questões físicas. Eu acho que o Guardiola faria uma boa rotação aí, porque realmente peças não faltariam. Ainda teria um Agüero ali, né? Se ele renovar, que é um cara que mete a bola para dentro de respirar, né? Então. Eu queria ver se o Messi ia aceitar ficar com a 18, né? Porque a 10 do Agüero acho que não dá pra tirar, né? Acho que o Agüero cederia pra ele, viu? Não sei não. Eu também acho, eu acho que cederia. Eu acho que o Agüero cederia também. Eu acho que o Agüero não tem essa... Também a gente não sabe se ele vai ficar de fato, né? Pode ser que ele já queira encerrar a carreira dele, a gente não sabe. Não, vai sim. Deus é bom, Deus é grande. Mas eu acho que a última coisa que o Messi tá pensando é no número da camisa, viu? Espero que... Acho que a última coisa que ele tá pensando é no número da camisa. Eu acho que... Mas o Manchester City, eu acho que tá pensando nisso para vender camisas com o número 10 Messi, camisa azulzinha ali do City, vai vender loucamente. Exatamente. Eu até penso na questão do número, porque o City nunca se deparou com uma situação dessa, né? Por exemplo, o Dzeko, ele tinha 10, e o Agüero já se destacava com a 16, e nunca se cogitava tirar 10 do Dzeko, né? Pra dar pro Agüero. O Dzeko saiu do City para poder o Agüero vestir a 10. Então teve uma situação dessa, que um Messi chegasse para tirar a camisa de alguém que já estava dentro, né? Tanto que o nosso 11 era Kolarov, agora é Zinchenko. Exatamente. Não faz sentido, não. Mas eu acho que não vai ter problema entre eles, não. São compadres, né? O Messi é padrinho do filho do Agüero. Acho que não... Acho que não vai rolar. Acho que vai rolar mais uma questão da torcida do que entre eles mesmo. Eu acho que vai ficar uma coisa assim, não fica você, não pode ficar você. Acaba ficando pra ninguém, né? Fernando Torres pega a camisa e vai embora. Isso a gente tá só supondo, viu, galera? A gente não sabe se o Messi vai pro City ou não. Eu ainda fico na esperança de que Laporta consiga deixar o Messi no Barcelona. E que ele fique assim numa boa, sabe? Porque também ficar sem gostar, sem querer, também não é legal, né? Então que fique numa boa. Mas se for para sair, que seja o City, porque pelo menos estará junto com o Guardiola. Não gostaria de vê-lo na França de jeito nenhum. Acho um desperdício. Jogadores tão bons no campeonato francês, né? Essa pelo menos é a minha opinião. E eu acho muito curioso também o Guardiola ter renovado com o City. Vocês esperavam essa renovação? Honestamente, não. Eu tava achando que ele ia sair já essa temporada, mas depois da renovação, deu um gás, parece, nele, né? De motivação e de botar o time para jogar de novo. O time não estava indo tão bem no início da temporada, que a imprensa já estava colocando o City como carta fora do baralho para o título da Premier League. Agora a gente está lá em primeiro, 10 pontos à frente do segundo, e com o time voando, batendo mais recordes que eram improváveis de serem batidos. Eu não esperava, mas no dia que saiu a renovação foi um dia que eu comemorei bastante, porque ele realmente faz muita diferença. No vestiário, na beira do campo, o nome do Guardiola perante aos árbitros, por exemplo, já pesa muito. E eles respeitam muito mais o time quando tem um Guardiola ali na beira do campo. Essa é a minha opinião. Fora que ele protege bastante o vestiário. Lucas, você esperava? Eu não esperava. Quando eu vi, eu fiquei bem surpreso. Inclusive, eu já estava colocando o Nagelsmann, que é o treinador do Leipzig, como treinador do City já. E eu fiquei bem feliz também,
porque Pegou todo mundo. no documentário do City da Amazon, a gente viu como ele motiva o time, como ele é importante ali. Eu fiquei Ó. bem feliz, mas eu não esperava, não. Lyon, você também não esperava? É unânime essa surpresa aí, porque ele assinou 5 anos. Se não, não lembro se foi 3 anos depois renovou para 2, mas 5 anos pra gente era a data limite, o tempo limite de Guardiola num time, principalmente do Manchester City, né? Mas realmente eu tentei, né, saber qual era a motivação do Guardiola para poder renovar. E claro que ele teve algumas motivações que fizessem isso, talvez por conta das promessas dele estarem dando resultado. Então ele tá vendo que o trabalho dele tá progredindo. Não sei se ele tem essa coisa da Champions na cabeça, de que tem que ganhar Champions, até porque ele já tinha, quando entrou pro City, ele já tinha colocado que o City tinha que primeiro dominar a Inglaterra. Ele tá fazendo isso muito bem. Isso não é, tipo, fato tirado da minha cabeça, mas é o time que mais venceu nos últimos 10 anos, o time que mais pontuou nos últimos 10 anos. Então, nesse período de tempo até, sem o Guardiola, é o time que já tá com um nome muito grande na Inglaterra, já tá pesando muito. Então, eu acho que ele quer continuar com isso, e ele quer fazer o trabalho dele seguir em frente. Não sei se realmente ele, depois do City, ele aposentaria, ou iria para um outro país, né? Porque ele aceitou o desafio de treinar um time na Inglaterra. Quando ele chegou, o que mais se falava era que Guardiola não ia aguentar a Premier League. E ele tá... Cara, ele pegou um time que... Tem até estatística, né? Que foi os piores 10 primeiros jogos da carreira dele. Com essa estatística, ele conseguiu colocar o time líder 10 pontos à frente. Então, se isso não é gostar do que tá fazendo, eu não sei o que é. Eu acho que ele se deu muito bem. Tem muitas pessoas no City que também eram da diretoria do Barcelona, né? E que a gente sabe que ele acabou levando. Ele se sente muito confortável, eu acho, com a diretoria, com a cidade. Eu acho que ele se sente confortável. Só que uma coisa que quase ninguém fala, assim, da questão do início do campeonato, é que o Guardiola perdeu a mãe, né? E muitas pessoas falavam assim dele na beira do campo apático, mas eu acho que as pessoas subestimam muito o luto. Eu acho que tinha muito a ver com questões mais internas dele do que qualquer coisa futebolística, assim, na minha opinião. Não sei se vocês concordam. Eu Não, concordo, faz sentido, sim. O Stones também teve um problema pessoal sério lá com a esposa dele, algumas coisas que separou, não sei o quê, e caiu de rendimento logo depois. A cabeça influencia muito também, tanto do treinador quanto de jogador. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que uma coisa também que fez o Guardiola continuar, acredito eu, é a autoestima dele, que eu acho que aumenta muito com essa coisa de record breaker que ele virou lá no Manchester City, na Inglaterra. Acho que dá uma inflada na autoestima da pessoa, assim, que fala, putz, preciso continuar aqui porque tá dando bom aqui para mim. Acho que vale a pena. E tem a questão também da estrutura do City, né? Que é uma coisa que chama atenção nele. Ele tá se sentindo confortável em trabalhar. E, tipo, não é a coisa de agora, né? Que, tipo, pô, agora que o Guardiola veio, vamos arrumar a casa, que não sei o quê. Não, é um trabalho que acontece desde 2008. E é uma coisa que, agora, não só falando de Guardiola, mas é uma coisa que o City Group, né, os donos, colocaram de que iriam fazer realmente um trabalho a longo prazo. Era o plano demorar mesmo para o City ser o time top de linha na Europa. Então, nunca foi da pretensão dos donos pegar nomes de peso nos primeiros anos, assim. Então foi uma consequência de um trabalho muito grande também interno do Manchester City para dar uma estrutura muito boa para o Guardiola trabalhar. Eu acho que depois que ele chegou nesses 5 anos, ele falou, bom, eu acho que vai ser muito difícil eu ter isso em outro lugar, é melhor ficar aqui mesmo para mim. E creio que até a questão pessoal da mãe dele também, creio que ele se sentiu confortável com estrutura para poder passar por essa fase da própria vida pessoal dele, né? É verdade, concordo. Lucas, você tem algo a acrescentar? Tem outra coisa que pode ter influenciado, além da perda da mãe dele, é que a família dele não mora mais com ele em Manchester. A família dele foi para Barcelona, se eu não me engano, no início do ano passado. Então,
Imagina lidar com o luto sozinho, entre aspas. No meio de uma pandemia, longe da família. Eu achei que tinha uma questão assim emocional ali por trás daquelas. Eu vi muita gente falando que ele estava apático na beira do campo, mas eu ficava pensando, poxa, mas né, vamos pensar um pouquinho assim, não é um robô, né? É um ser Vamos humano. humanizar o Guardiola um pouquinho, né? Exatamente. Acho que teve um pouco disso. Bom, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Alguma questão, algum comentário? Eu tenho. Eu estou acreditando muito que a motivação da renovação do Guardiola foi a promessa do Messi vir para a próxima temporada. Gustavo, eu vou deletar você. É um sonho de muito torcedor do City, pode ter certeza disso. De qualquer time, na verdade, né? Mas o Com Messi certeza. é um cara que eu sou fã de muito tempo e é um cara genial. Então, ele com a camisa do meu time, fazendo aquelas mágicas pro meu time, em prol do meu time, não contra, igual ele já fez várias vezes, vai ser um pouquinho prazeroso, digamos assim. Eu espero que se ele for, né? Porque eu já falei que eu gostaria que ele não fosse para lugar nenhum. Mas se ele for, eu espero que ele seja muito bem tratado. É só isso que eu espero. A torcida vai ser, pode ter certeza. Agora do resto eu não posso garantir, né? Tomara que ele seja muito bem tratado. Eu acho que ele merece. Às vezes eu fico muito brava com a torcida do Barcelona por alguns comentários que eu vejo. Mas enfim. Leon, Lucas, mais algum comentário? Eu tenho sobre a porcentagem de jogos e vitórias do Guardiola no City. Ele tem 73,85%. Até esse artigo na própria página do City, que foi, se eu não me engano, no dia do aniversário do Guardiola, ele tinha 260 jogos e 192 vitórias. Isso é incrível pra mim. Incrível. Ele passou o Barcelona. Ele é incrível. Por isso que eu falo que eu sou gado dele. Sou gado mesmo. Eu vejo muitas vezes, por causa do Koeman, o pessoal falando assim, nossa, saudades do Valverde. Ai, gente, saudades eu tenho do Guardiola. Que mané Valverde, pelo amor de Deus. Bom, Lyon, o que eu tenho pra dizer é que segura, fi. Segura que com esse homem aí é o time a ser batido. Não tem essa de Liverpool, não tem essa de Manchester United. A gente aprovou, não é de hoje, que quando tem um careca ali, a história é outra. O campeonato é outro. E não dá pra subestimar, não. Não dá pra descartar qualquer time do Guardiola nas primeiras 10 rodadas. E se o Messi vir, eu quero a final da Champions contra o Real Madrid. Porque eu vou comemorar 2 vezes. se o Messi for pro City, eu não quero nem me ver vendo City e Barcelona. Vou com certeza chorar o jogo inteiro. Mas enfim, gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, muito obrigada por ter participado desse podcast. Já deixo aqui o convite para lives, né, pós-jogo da Champions League. Eu vejo, depois do Barcelona, o time que eu mais assisto é o City, né? Mas às vezes os horários não batem, porque os jogos são ao mesmo tempo, né? Mas se rolar aí depois, eu agradeço muito se vocês toparem participar. E para terminar, eu queria que vocês falassem, né, as redes sociais de vocês, para todo mundo acompanhar, por favor. Bom, a minha é @GustoLobato em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tudo é @GustoLobato. Lá que você vai ver conteúdo do City e o @TheCitizensBR também em todas as redes sociais, que é a nossa torcida oficial do Manchester City. Se tiver algum torcedor do City aí ouvindo esse podcast, que provavelmente tem, se associa lá, receber uma carteirinha linda em casa. Esse ano tem um brinde de um porta-passaporte lá, bem bonito, que o clube envia pra gente. Vai lá, não é caro, é uma vez por ano só que a gente paga e vale muito a pena. A gente se sente parte do clube. Bacana. Lyon? É isso aí. Minhas redes sociais é Leon da Novela, tudo junto, em todas as redes sociais, inclusive Facebook. E é isso. O Gustavo deu a letra lá, a gente tem a comunidade aí que o City deu essa oportunidade pra gente aí, até dar uma motivação para contribuir com conteúdo, tentar trazer também essa magia de ser torcedor aí do Manchester City para cá pro Brasil, né? E a gente tem também podcasts e vídeos, a gente não deu uma parada, mas a gente ainda vai ter muito por esse ano aí por fazer também lá na torcida.
Lucas? As minhas, Instagram e Twitter, é o Super City. No Facebook vocês me encontram como Lucas Shelby. No meu Twitter, principalmente, eu falo mais sobre a base do City. Eu sou apaixonado pela base do City. Como o Gustavo e o Leão falando da torcida, eu coloco também o futebol feminino na torcida. Nós fomos os primeiros em língua portuguesa a falar do City Woman. Isso é sensacional. Então eu convido a todos a conhecerem que o trabalho sobre o City Woman é incrível. Então Bem. já que a gente tá falando, tá divulgando um pouco, aí vai ter spoiler que a gente vai ter conteúdo para público feminino aí nos próximos dias. Nos próximos dias não, nos próximos meses, porque você falar nos próximos dias, daqui a 3 dias o pessoal tá batendo na minha porta aqui. Mas vai ter conteúdo aí nos próximos meses. A gente já tá começando as conversas aí para poder fazer um conteúdo também bacana. Não só para futebol feminino, mas para o público feminino que acompanha as duas categorias, né? Sim, e Bacana. acompanhe o futebol feminino do Manchester City, que está fazendo um trabalho impressionante. A gente está muito bem no campeonato inglês. Estamos agora nas oitavas de final da Champions League feminina, que teve o sorteio agora. A gente joga contra a Fiorentina. E é um time muito, muito bom, que está dando muitos frutos. E toda semana eu estou acompanhando os jogos. Lá os jogos são de graça. Tem uma plataforma da Liga Inglesa que deixa a gente assistir os jogos de graça. Todos os jogos do campeonato, sem pagar absolutamente nada. Fazer o cadastro no BFA Player e assiste qualquer jogo do futebol feminino do campeonato inglês de primeira e segunda divisão sem nenhum problema, e a qualidade é ótima, e eu garanto para vocês que a qualidade dos jogos também é ótima. Eu vibro bastante, grito muito aqui em casa assistindo os jogos. É um complemento do time masculino, digamos assim. O próprio City diz, same team, same passion. Então, realmente é o mesmo time e a mesma paixão que a gente tem com o assiste feminino. Muito bacana o trabalho de vocês, viu? Gosto do futebol feminino, mas o futebol feminino do Barcelona, no momento, consegue ser melhor que o futebol masculino, e as meninas do Barcelona também conseguem. Assim, no Campeonato Espanhol elas sobram, sabe? Seria interessante ver elas, futebol feminino aí se cruzando entre os times também. Gente, agradeço mais uma vez e a gente volta em breve. Não se esqueçam também de se inscrever no canal Nosso Campo, e no Twitter eu sou Michele S. Lima, e a gente se vê até mais. Obrigada.